Parlamentares vão acionar o STF para que ministro do Tribunal de Contas da União explique as falas sobre o movimento dentro dos quartéis. Diga lá, Mônica, bom dia. Oi, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Carla, bom dia a todos. Partidos parlamentares aliados do presidente eleito Lula, Megali, vão acionar a Corregedoria do Tribunal de Contas da União para que um de seus ministros, o ministro Augusto Nardes, preste esclarecimentos sobre essas falas de movimentos na caserna, né, que teriam consequências imprevisíveis para o Brasil. Eles devem também acionar o Supremo Tribunal Federal para que o Augusto Nardes esclareça o sentido dessas frases que poderiam configurar, segundo esses parlamentares, crimes contra o Estado Democrático de Direito, calúnia, difamação, injúria, uma série de coisas. O que aconteceu? Megali, ontem passou a circular um áudio do ministro Augusto Nardes. O ministro Augusto Nardes é um ministro muito importante do Tribunal de Contas da União, que a gente sabe que é um tribunal muito poderoso, né? O próprio Augusto Nardes foi o relator das contas da Dilma Rousseff, que foram rejeitadas e levaram ao impeachment. Então, o que disse o Augusto Nardes? É um grupo de amigos dele do agronegócio. Ele diz o seguinte, que está acontecendo um movimento muito forte nas casernas brasileiras, né? Que é uma questão de horas, dias, no máximo, segundo ele, uma semana, talvez menos do que isso, para um desenlace bastante forte na nação, de consequências, nas palavras dele, imprevisíveis, né? Ele disse que ele tinha muitas informações, que ele gostaria de passar para esses amigos, mas que ele não podia falar muito, né? Disse que conversou com o time do presidente Jair Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro está com um problema, uma doença na pele, na perna, mas que está se tratando e que vai se recuperar e certamente vai ter condições de enfrentar o que vai acontecer no país. Então foram falas muito fortes e a ponto de uma das pessoas do grupo vazar esse áudio, né, e esse áudio passar a circular. O ministro disse que que os brasileiros hoje formam uma sociedade conservadora, né, que finalmente despertou. Então, é isso. O ministro, com essas falas, causou ontem muito tremor ali nos bastidores da política. Outros ministros do Tribunal de Contas da União com quem eu conversei acham que o ministro acredita mesmo no que ele está falando, mas que tudo não passa de palavras. Eu conversei com o ministro também, né? O ministro disse que quando fala de movimentos nas casernas, ele estava querendo se referir a pessoas que estão fazendo protestos na frente dos quartéis. Diz que ele reconhece a vitória do Lula, que ele inclusive vai procurar a equipe de transição do Lula para falar sobre governança, mas o fato é que essas palavras causaram, no mínimo, um constrangimento muito forte para o tribunal, e o ministro agora vai ter que dar algumas explicações, porque, Megali, não é assim uma pessoa, né, num desses acampamentos, falando coisas que, enfim, nas quais ninguém acredita. Não, é o ministro do Tribunal de Contas da União, um ministro muito importante, uma liderança no Tribunal de Contas da União, passando mensagens aí, como se o Brasil estivesse à beira de uma virada de mesa. Então, muitos constrangimentos ali, e o ministro agora talvez tenha que dar essas explicações, não só a nós, jornalistas, que ele já deu as explicações dele, mas ao Supremo e à Câmara, Megali. Olha, a nossa democracia realmente está vivendo um teste de estresse, viu, Mônica? Vamos ver como é que a gente vai sair dessa fase em que tanta gente quer subverter a ordem democrática brasileira, que tem funcionado já há mais de 20, 30 anos, né? Desde o fim da ditadura, quase 40 anos desde a redemocratização. Quase 40. Agora, a ausência do Bolsonaro, quase 40, a ausência do Bolsonaro é muito estranha, né? Porque sim, esse problema na perna que ele supostamente tem provoca dores lancinantes, é verdade, mas o Bolsonaro, quando estava internado, em estado gravíssimo, depois da facada, fazia questão de falar sempre que podia, sempre foi muito voluntarioso, fotos dele eram publicadas com o ferimento, com a bolsa ao lado do corpo, né, numa situação duríssima. Aliás, aquilo foi usado como peça de propaganda política e de repente ele desaparece de cena. Lá se vão quase 4 semanas. É algo muito, muito, muito estranho mesmo. A gente, obviamente, não vai ficar dando palco para
para boataria de internet, mas deixa que não assim, é algo comum. Assim, tá bom. Não, eu não sinto nenhuma saudade das lives, mas eu gostaria muito, e seria muito importante que a gente soubesse o que está acontecendo com o presidente da República, né? Será o nosso presidente ainda por mais de um mês.